Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como estamos em agosto, mês que se comemora o Dia dos Pais, eu venho falar sobre a importância da presença do pai, da função paterna na estruturação do psiquismo de uma pessoa. E ao falar de paternidade, isso nos leva a pensar também sobre a função da mãe, sobre os filhos e sobre uma dinâmica familiar. Então, pensemos que no início da vida, a criança tem uma relação fusional com a sua mãe. Ela espera que a mãe, de alguma forma, venha a suprir as suas necessidades. Existe uma dependência com relação à cuidadora. E a cuidadora, na maior parte do tempo, vai estar voltada para cuidar dessa criança e prover a ela o alimento, os cuidados com a higiene. E nesse momento, a mãe entra como aquela que vai tentar codificar as necessidades do seu bebê. Então, se a criança, por exemplo, está chorando, ela vai dar nome a esse choro, né? Provavelmente está chorando porque está com fome, ou porque está com cólica, ou porque de repente tem sono, ou é algum mal-estar. Então a mãe vai tentando nomear a necessidade do seu filho, da sua filha, diante daquele choro. Então, nesse momento, existe uma relação de dependência. Criança depende da mãe. E quando que o pai aparece na relação? É quando a mãe apresenta ao pai a criança. É ela que é incumbida de colocar o pai nessa relação, formando então uma triangulação: a mãe, o pai e o filho, a criança. E nesse momento é muito importante a entrada do pai. A mãe dá nome ao pai diante dessa relação familiar e o pai entra com um papel muito importante, porque ele vai fazer a separação entre a criança e a sua mãe. E isso é algo fundamental para a constituição do psiquismo, para a estruturação do psiquismo e para o desenvolvimento da personalidade. Porque até então, mãe e criança estão numa relação como se fosse uma extensão do que era vivido no útero durante a gestação. Estão completamente ligadas ainda, mesmo após o nascimento. É o que nós chamamos de uma relação simbiótica, onde um não vive sem o outro. Há uma ligação extrema e se confunde o que é de um e o que é do outro. Mas quando o pai entra na relação, apresentado pela mãe, ele vai fazer essa separação entre a criança e a mãe. A criança vai então começar a perceber que a mãe não está única e exclusivamente para ela a todo momento. Que essa mãe vai sim se relacionar com o pai, com outras atividades, vai ter interesse em outras pessoas, em outras situações, que ela não é única na vida da mãe. E ao mesmo tempo que ela começa a perceber isso, essa distinção entre ela e a mãe, ela começa a se ver como um ser separado de sua mãe, dando então um princípio de independência. Até então vinha uma questão muito forte de dependência, mas agora ela percebe que ela é um ser independente de sua mãe. Então o pai entra de forma primordial nessa relação. E tal como a mãe que acaba investindo em outras coisas na vida, além da criança, a criança percebe que ela também pode fazer a mesma coisa. Que ela não precisa estar voltada somente pela sua mãe, mas que ela pode sim se voltar ao pai, se voltar ao irmão ou a outras pessoas do seu convívio, que ela pode interagir com o ambiente, perceber qual é o retorno dessa interação. Bom, nesse momento, com a presença do pai nessa triangulação, existe uma entrada da criança na vida social. Isso possibilita a ela ser um ser sociável, que se comunica e que interage com outras pessoas. E dando a elas também o sentido de um ser independente de sua mãe.
Então veja a importância de quem exerce essa função paterna para o desenvolvimento infantil. E é importante a gente dizer algo, que essas primeiras relações com os cuidadores, ela vai de alguma forma refletir na vida adulta, porque nesse momento há uma constituição da personalidade. Então esses vínculos, a forma como a criança interage com esses primeiros vínculos vai se estender na vida adulta, vai repercutir ao longo da vida. Então, dada a importância do papel da mãe, e também não deixemos de lado e não coloquemos como coadjuvante o papel do pai. E acho que vale colocar que hoje em dia as pessoas têm alguns comentam sobre as datas comemorativas ao longo do ano, como se estivesse muito voltada ao comércio. E de fato, o comércio se apoia no calendário comemorativo para a ascensão das suas vendas. Mas acho também que é um momento importante de reflexão sobre o papel da família e sobre como cada família se constituiu, como as crianças foram recebidas dentro de um contexto familiar. Então acho importante a família se reunir e poder rever isso uns para com os outros. Então eu deixo essa informação e também essa reflexão para você. Espero que você tenha gostado desse tema. Se sim, curte o vídeo aqui no canal e aproveita para compartilhar com os seus amigos. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, clica no link que está aparecendo aqui na sua tela, faça a sua inscrição e você receberá notificações sobre os meus próximos vídeos. É isso, te vejo muito em breve e até lá!